Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Estamos aqui para terminar o livro de Jó, Jó, capítulo 42. Hoje fugiu um pouquinho a regra, nós vamos gravar o vídeo depois da live, acabamos de ter a live, cerca de 80 pessoas aí assistindo, no número de visualizações, eu não sei como é computado isso, mas quase 400, vários comentários, obrigado, meu irmão. Não é isso que a gente está buscando também, visibilidade, no sentido de ser conhecido, mas o que nós queremos é que a palavra de Deus chegue ao máximo de pessoas possível. Essa palavra, sim, tem que ter visibilidade, tem que ter audiência, tem que ser testemunhada para toda criatura, em todo lugar, em todo tempo, até que Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Salvador, venha e faça daquele dia o dia eterno, o dia que vai durar para sempre. Vamos lá em Jó capítulo 42. Jó capítulo 42, irmãos, vai trazer para nós uma mensagem maravilhosa. Nós vemos aqui no capítulo 42 o testemunho de Jó, onde Jó vai dizer o seguinte, versículo 1 e 2, aqui eu vou usar a Bíblia Revista e Atualizada. Ele diz, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha que maravilha, irmãos, a primeira coisa que Jó diz para Deus, e a gente percebe que aqui é o clímax, é o fechamento dessa história, o mais importante, Jó reconhece, ele diz, Senhor, tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Sabe o que Jó está dizendo aqui? Jó está dizendo para Deus, antes de qualquer coisa ter acontecido na sua vida, de transformar a sua história, nenhum milagre havia acontecido. Jó não sabia o que Deus estava para fazer, Jó só sabia o que Deus tinha feito até aquele momento, e o que Jó sabia que Deus tinha feito até aquele momento era permitir que o diabo tocasse em sua saúde, em sua família, em seus bens, e o que ele está dizendo é, Senhor, eu sei que tudo o Senhor pode fazer do jeito que o Senhor quiser e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, ele está dizendo, Senhor, tudo que o Senhor estabeleceu para acontecer, vai acontecer. Meu irmão, essa é uma palavra que tem que entrar e penetrar o seu coração. Tudo que você tem para viver, meu irmão, você vai viver. Deus pode fazer todas as coisas, quem somos nós para questionar? Nós só podemos nos submeter aos seus planos. E é por isso que Jó diz assim, versículo 3, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó está dizendo, em outras palavras, está dizendo, quem sou eu, Senhor? Que sem entendimento estava falando daquilo que eu não entendia. Na verdade, eu falei de coisas que não entendia. Ele diz coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Portanto, Jó tentou julgar aquilo que acontecia na perspectiva física do seu sofrimento, a partir da sua mentalidade limitada, a partir do seu conhecimento limitado, a partir da sua percepção limitada. E ele está dizendo, Senhor, eu falei de coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Mas agora eu quero pedir, Senhor, que o Senhor me escuta, porque havia dito, eu já havia te pedido para poder falar com o Senhor, e agora eu peço que o Senhor me escute, porque eu vou falar. Só que Jó não se levanta para um debate jurídico onde ele tentaria provar sua inocência. Olha o que Jó diz. Ele diz assim, escuta-me, pois havia dito, eu falarei e te perguntarei, e o Senhor vai me ensinar. Mas agora ele fala assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir falar. O que Jó está dizendo é, Senhor, eu tinha uma ideia sobre você. Eu tinha uma percepção sobre o Senhor. Eu tinha algumas convicções, alguns princípios norteadores. Mas agora eu creio, eu percebo, eu vejo, os meus olhos veem o Senhor. E é por isso que diante da sua grandeza ele está dizendo, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sabe o que Jó está dizendo aqui para Deus? Deus não tinha feito nada para Jó, irmãos. Jó não está aqui com uma adoração de bajulação, adorando a Deus, porque Deus deu tudo em dobro. Deus não tinha dado nada a Jó ainda, no sentido de restituir aquilo que ele possuía. Mas ele diz para Deus mesmo assim. Você entendeu, meu irmão, qual é o sentido deste livro? No sofrimento, ainda que o cenário não mude, Deus nos é bastante, nos é suficiente em meio ao sofrimento. Quando o salmista Davi diz assim, o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta, é isso que ele quer dizer. Nós temos Deus, isso basta. E é isso que Jó está dizendo. Deus, eu sei, agora os meus olhos te veem, eu sei que o Senhor está vivo. Por isso eu me abomino no pó e na cinza. Eu me humilho. Eu me humilho. Eu estava falando de coisas que eu desconheço, coisas grandes demais para mim. E o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser e nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Quem sou eu? Preste atenção, irmãos. Que fé de Jó. Que fé que Deus criou, despertou nesse homem. A fé de que existe um Deus que se importa com ele. Um Deus que atendeu a oração, ele queria ter um encontro com Deus. Deus foi ao encontro dele. Deus o ensinou. E ele diz para Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, Senhor, os meus olhos te veem.
E tendo o Senhor falado, começa uma nova fase. Então a primeira parte desse capítulo fala de uma humilhação. Meu querido irmão, se você quer ver o Senhor também, eu te aconselho, eu te exorto em nome de Jesus a ser humilde. Não seja arrogante, não ache que Deus está errado. Seja humilde, esvazie-se de si mesmo, confesse que você é pecador e pode ter certeza, meu irmão, que no tempo certo o Senhor vai permitir que você tenha essa experiência. Eu tive essa experiência na minha história e afirmo isso todos os dias. Não há impossíveis para o meu Deus. Não há impossíveis para aquele que eu creio. O meu Redentor vive. E não vive porque ele realizou o meu desejo. Não, meu irmão. É porque o meu Deus, o seu Deus, ele é soberano. Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem maior, para o bem da sua igreja, do seu povo e para a glória dele. É maravilhosa a maneira como Deus conduz as nossas vidas. Sempre ela tem um desfecho glorioso. Não sou eu que estou dizendo por causa dessa história. A Bíblia diz que a glória que há de ser revelada em nós vai suplantar em muito qualquer sofrimento. Toda lágrima dos nossos olhos será enxugada. E aqui nós temos a segunda parte. Depois da humildade, nós temos agora um momento aqui onde Deus ele repreende a Jó, ele repreende os amigos de Jó. Tendo o Senhor falado a Jó, ele também disse a Elifaz, o temanita, ele diz, a minha ira se acendeu contra ti, provavelmente porque Elifaz era o mais velho, então ele representava os outros. E quanto aos seus dois amigos, porque não te disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então, eles diziam que Deus era cruel, Deus era justiceiro e não justo, porque Deus estava só interessado em fazer o pecador, Jó, pagar pelo seu preço. Então, olha o que Deus faz com eles. Vocês que estavam dizendo que Jó é mais pecador que vocês, tomam 7 novilhos, 7 carneiros e vão ao meu servo Jó e oferecem holocausto por vós. E o meu servo Jó vai orar por vocês, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim que era reto, como meu servo Jó. Preste atenção, irmãos. Deus humilhou aqueles homens, dizendo, vocês não sabem nada sobre mim. Peguem os animais que eu estou mandando. E vai até Jó, porque eu vou ouvir a oração dele. Jó aqui, ele exerce uma espécie de sacerdócio, sacrificando esses animais. E assim ele faz, o Temanita, Bildade, Zofá, fizeram como o Senhor lhes ordenara. Então eles foram até Jó. E aqui é o momento, irmãos, de reconciliação, de mudança, de restauração. Porque a Bíblia vai nos dizer que é nesse momento que o Senhor muda a sorte de Jó. Quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe dobro tudo quanto possuía. Meu querido irmão, olha que maravilha. Jó se humilha. Quando Jó se humilha diante do Senhor, o Senhor vem humilhar os que humilharam a Jó. Pedem que eles procurem Jó para que Jó interceda. E Jó continua se humilhando, porque Jó intercede pelos seus amigos. Apesar dele, ele poderia ter dito assim, ó, como é que é mesmo? Quem é que é o pecador mesmo? Então Deus mandou vocês, vamos conversar uma coisa aqui. Então quer dizer que Deus mandou vocês para que eu pudesse sacrificar. Não, Jó não humilha os seus amigos. Pelo contrário, ele age de maneira diferente. E diz o texto que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Meu irmão, nós vencemos o mundo e a fé que vence o mundo é essa. É a capacidade que nós temos de não pagar com a mesma moeda, mas de demonstrar amor aos que nos perseguem, inclusive aos nossos inimigos. Se eles tiverem fome, a gente dá de comer, se tiver sede, a gente dá de beber. Foi o que Jó fez, ele intercedeu. Então sabe o que aconteceu? Os amigos de Jó se tornaram aí irmãos, mudaram. Porque diz o texto que vieram a ele todos os seus irmãos. Jó tinha uma família provavelmente grande, todas as suas irmãs, e todos antes o conheceram, que dantes o conheceram. Eu fico imaginando, irmãos, que isso aqui é o reflexo da vida de Jó, porque a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, e muitas vezes ele vai dizer, olha, eu não andava parado, não vestia-me de justiça, eu não parava o órfão, a viúva, eu não ajudava todo mundo. Eu acredito, irmãos, que chegou o momento da colheita daquilo tudo que Jó havia plantado. Diz o texto que eles se chegaram a ele e comeram com ele na sua casa, fizeram ali um banquete e se condoeram dele e consolaram de todo o mal que o Senhor havia enviado, e cada um deles contribuiu, deu dinheiro em um anel e ouro. Meu querido irmão, o texto vai dizer, olha só, o texto vai dizer que o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque ele veio ter o dobro de tudo que tinha. 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. E também teve o dobro de filhos. Outros 7 filhos e 3 filhas. Por que ele teve o dobro? Porque os outros 10 já estavam com o Senhor havia recolhido. Chamou o nome da primeira Gemima e o outro Kézia,
E o terceiro, Keren Apuk, olha que nomes aí maravilhosos, principalmente o último, para você pôr na sua filha, na sua neta. E toda aquela terra não se encontravam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e significava que elas iam se casar, com certeza, ter filhos e aumentar a herança aí de Jó, a sua descendência. E depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta geração, e morreu Jó farto em dias. Meu querido irmão, preste atenção nesse texto maravilhoso. Como é que veio a restauração e a riqueza de Jó? Em dobro. Cada amigo se condoeu e cada amigo lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Irmãos, você não sabe a força que há na comunhão. A comunhão pode trazer restauração, a comunhão pode trazer prosperidade, a comunhão pode trazer soluções para problemas, a comunhão pode trazer um ajuntamento tão forte, irmãos, que vai modificar a vida de alguém para sempre. Eu estou dizendo isso porque nós vivemos isso todos os dias da igreja. Sozinhos nós podemos pouca coisa, juntos nós podemos muito mais. Nós temos aqui uma associação que existe apenas com a doação dos irmãos, e nós temos visto o quanto nós somos capazes de realizar quando alguém soma com a força de outro alguém. Sozinho nós não podemos nada, mas juntos, irmãos, nós podemos todas as coisas em Deus. Meu amigo, que Deus te abençoe ricamente. Muito obrigado pela paciência. Desculpas por, muitas vezes, neste livro especificamente, o vídeo ter saído tão tarde como esse está saindo hoje. Não foi por querer, não foi por planejamento, e sim pelo excesso de trabalho, do qual eu não reclamo, só agradeço a Deus. Peço apenas que Ele me dê força e sabedoria para poder completar esta caminhada com vocês. Amanhã nós estamos juntos para começarmos aí o livro de Salmos, Salmo de número 1. Um grande beijo, meu irmão, e até lá. Deus abençoe.